Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto no brilhantismo literário e na profundidade de um texto teológico bem denso, a obra Escândalo, do D.A. Carson. O nosso foco aqui é desvendar como o autor explora o uso magistral da ironia no Evangelho de Mateus para explicar a crucificação. É uma jornada fascinante ver como textos tão antigos comunicam ideias extremamente complexas. E, para começar, Carson assume uma tarefa super interessante. O que ele faz aqui é pegar textos históricos que muita gente já conhece de trás para frente e dissecá-los meticulosamente. A ideia não é só recontar uma história, mas revelar aqueles paradoxos estruturais profundos que, vamos ser sinceros, quase sempre passam batido numa leitura rápida. Ele literalmente lê as entrelinhas da narrativa. O nosso roteiro de hoje é simples e direto, dividido em 6 partes. 1. O poder da ironia. 2. O rei zombado. 3. O poder na fraqueza. 4. Salvando os outros. 5. Desespero e confiança. E para fechar, o centro da Bíblia. Então, vamos direto para o ponto 1, o poder da ironia. Olha só, para a gente absorver o impacto dessa obra, primeiro a gente precisa sacar como a ironia funciona nas narrativas antigas. Sem isso, o ponto principal do livro simplesmente se perde. Basicamente, a ironia é usar palavras para expressar exatamente o oposto do seu significado normal, revelando muitas vezes uma verdade inesperada. Carson dá um exemplo brilhante lembrando a história do rei Davi e do profeta Natã. Resumindo a ópera, Davi comete um monte de atrocidades para encobrir um caso. Aí Natã conta para ele uma historinha sobre um homem rico que rouba a única ovelhinha de um homem pobre. Davi fica furioso na mesma hora e exige justiça. O que ele não tinha percebido é que ele acabou de condenar a si mesmo. É esse o poder da ironia. As nossas palavras podem, sem a gente querer, revelar uma verdade profunda que não estava nos planos. O que nos leva ao nosso segundo ponto: o rei zombado. É exatamente com essa lente da ironia que Carson examina uma cena brutal no capítulo 27 de Mateus. O autor nos joga direto numa cena histórica bem pesada. Os soldados romanos pegam Jesus, colocam nele um manto vermelho, uma coroa de espinhos e um galho na mão. Eles se ajoelham, fingindo reverência, e gritam: "Salve, rei dos judeus!" Naquela época, isso era puramente uma piada cruel de quartel, feita pelos caras que tinham um controle físico absoluto sobre um prisioneiro condenado por traição. Mas o que é realmente fascinante nessa cena é a camada dupla que Carson expõe. Na superfície, a intenção dos soldados era mais do que óbvia: mostrar que aquele cara não era rei de nada, só um prisioneiro patético e sem força alguma. Mas Carson explica que o texto mostra os soldados afirmando um fato teológico de forma totalmente inadvertida. A ironia profunda é que, na visão teológica de Mateus, o homem que eles ridicularizam é de fato o verdadeiro rei, só que o reinado dele opera numa frequência totalmente diferente, baseada em serviço e sacrifício, sendo o exato oposto da força militar e da autopromoção do Império Romano. Avançando para o ponto 3, o poder na fraqueza. Aqui, o foco sai da zombaria política e vai para a extrema fraqueza física. Carson não poupa detalhes sobre o procedimento de crucificação romano para enfatizar a total ausência de poder. A fraqueza física tinha chegado num nível tão extremo que o prisioneiro sequer conseguia carregar a própria cruz. É o retrato absoluto da vulnerabilidade. E é claro que essa total incapacidade virou prato cheio para a zombaria de quem passava por ali. As pessoas riam, lembrando que antes ele tinha afirmado ter poder para destruir e reconstruir aquele enorme complexo do tempo em apenas 3 dias. E aí entra outro paradoxo de cair o queixo na análise. Num primeiro olhar, fazer grandes discursos de poder, enquanto está pendurado e indefeso, parece simplesmente um absurdo, motivo de piada. Mas a ironia profunda construída na narrativa é que essa fraqueza extrema era, na verdade, essencial. Segundo o material original, morrer em total impotência era, incrivelmente, o caminho exato para a ressurreição. Era através daquela fraqueza que surgiria o novo ponto de encontro definitivo entre Deus e a humanidade, cumprindo a afirmação sobre o templo. E chegamos à seção 4, salvando os outros. Essa terceira ironia gira em torno de salvação e dever. A grande questão é, o que de fato mantinha a vítima na cruz? Os líderes da época provocavam dizendo que, se ele realmente salvou os outros, deveria usar esse poder para salvar a si mesmo e descer dali. O senso comum ditava que as amarras eram físicas, os pregos e os soldados. No entanto, Carson argumenta com base no texto que a barreira não era física, e sim uma resolução moral inquebrável.
O salvamento dos outros exigia que não houvesse de forma alguma o salvamento de si mesmo. Para ajudar a nossa mente moderna a engolir esse nível absurdo de renúncia, Carson traz um paralelo sensacional com o naufrágio do Titanic, em 1912. Ele relembra a história de homens riquíssimos, como Benjamin Guggenheim, que escolheram conscientemente ficar no navio afundando para que mulheres e crianças pudessem usar os poucos botes salva-vidas. Carson aponta como a sociedade de hoje tem uma dificuldade tremenda de entender esse tipo de imperativo moral. A gente tem tanta dificuldade que até as adaptações de Hollywood costumam dar uma mudada na história real para ficar mais, digamos, acreditável. O argumento dele é que um sacrifício moral profundo, colocando o dever acima da própria pele, é o que verdadeiramente ancorava a cena descrita por Mateus. Seção 5. Desespero e confiança. Aqui a gente entra no momento mais sombrio de toda a narrativa. Esse é o grito agonizante que ecoa no texto. Carson nota que a psicologia moderna adora olhar para esse clamor e dizer: foi só um surto de autopiedade, uma perda de fé ou colapso natural de alguém sob uma pressão inimaginável. Mas é justamente isso que ilustra de forma brilhante o coração do argumento de Carson. Uma leitura rasa vê apenas um abandono absoluto e o desespero tomando conta. O autor, porém, destrincha como esse momento específico cumpre, na verdade, uma submissão e confiança perfeitas. Ao absorver a condenação divina representada pela escuridão no texto, a ação finaliza o sacrifício. O sinal narrativo que confirma isso é o véu do templo se rasgando, que marcava teologicamente o fim de todos os rituais antigos e abria um acesso irrestrito. E tudo isso nasceu dessa suprema confiança, e não da falta dela. Para dar ainda mais peso literário a isso, Carson cita um fato tocante sobre William Cowper, um famoso compositor de hinos do século XVIII que sofreu a vida inteira com uma depressão clínica devastadora. A grande poetisa Elizabeth Barrett Browning escreveu mais tarde sobre a dor dele, traçando um paralelo poético com o texto bíblico. Segundo ela, aquele grito bíblico no escuro ocorreu justamente para agir como um substituto, garantindo que o verdadeiro desespero humano, como o que afligia Cowper, tivesse um ponto de resolução. Foi o clamor de desolação para acabar de vez com a desolação. Então, olhando um retrospecto, a genialidade da análise de Carson se apoia exatamente nessa estrutura de 4 pilares. Cada afirmação feita no nível da zombaria pelos personagens da época acabou declarando, sem eles saberem, verdades imensas dentro da lógica teológica do texto. O que parecia derrota era vitória, o que parecia fraqueza era poder, a impotência física era a maior força moral possível, e o que soava como abandono absoluto era a mais pura confiança submissa. E assim, chegamos à nossa última seção, o centro da Bíblia. Carson mostra como todos esses fios paradoxais desembocam direto neste resumo teológico lá no livro de Romanos. E ele ressalta de forma bem imparcial. Esse não é um parágrafo qualquer. Gigantes históricos como Martinho Lutero viam esse trecho como o coração absoluto da Bíblia, porque ele resolve a questão humana mais complexa de todas, o problema da condenação universal. A justiça não se impõe pela força bruta, mas através daqueles paradoxos absurdos e profundos que a gente acabou de destrinchar nas ironias da cruz. Fechando a nossa análise, fica uma provocação que não dá para ignorar. Independentemente das inclinações de cada um, esses textos antigos forçam a nossa mente a trabalhar. Se o poder supremo se demonstra através da fraqueza voluntária e a salvação alheia acontece através do auto-sacrifício irrestrito, o que isso diz sobre as nossas definições atuais de sucesso, de liderança e de autoridade baseada no ego? É um paradoxo milenar, mas que continua batendo de frente com a forma como a gente enxerga o mundo. O que será que a gente precisa rever nas narrativas que a gente consome hoje em dia? Fica a reflexão.